A literatura e a vida nos ensinam que é preciso aprender com os erros. Há um século atrás, a gripe espanhola pegou o mundo inteiro de calças curtas, exatamente como agora, com o Covid-19. O Brasil tinha 30 milhões de habitantes e morreram algo em torno de 35 mil pessoas vitimadas pela tal gripe. Foi uma tragédia. Entre as vítimas estava até o presidente Rodrigues Alves, em pleno exercício do mandato. Agora, temos mais de 210 milhões de habitantes e estamos enfrentando a Covid-19. Apesar da criação do Ministério da Saúde em 1930 e do Sistema Único de Saúde em 1988 na nossa Carta Constitucional, estamos sofrendo igualmente sofremos no início do século passado. Se na economia, em 1918, éramos dependentes dos europeus para nossas exportações de café, borracha e açúcar, atualmente somos altamente dependentes da exportação de commodities para a Ásia. Leia-se a China, tida como nosso maior parceiro comercial. Precisamos mudar, vencer o século. E somente o Congresso Nacional pode, com urgência, libertar nossa indústria, através de modernos regulamentos. Esse é o caminho que outras nações tomaram para vencer. Que seja o nosso. Estamos passando por um dos momentos mais difíceis da nossa história. Além de falar da pandemia da Covid-19, eu estou falando do presidente atual. Ele não consegue liderar nem seu governo por dentro. E o pior, nas relações entre o governo e os outros poderes, ele tem uma relação que afronta diretamente a Constituição. Apoia os movimentos populares que pedem a interdição do Congresso e o fechamento do STF, indo contra o mandamento constitucional, indo contra o Estado democrático de direitos. O mesmo presidente que trocou 2 ministros da saúde em apenas 30 dias, exatamente no momento em que o pico dessa calamidade aparece. Isso é de uma gravidade única no mundo. O presidente está isolado. Isolado internacionalmente e dentro do seu país. E o que é pior, com a sua ação, ele compromete outros poderes da República. A exemplo do poder legislativo, em que nós fazemos parte. E a contaminação desse processo já chegou até lá. Porque existem deputados que participam, organizam essas manifestações, portanto, incorrendo em quebra de decoro e em crime contra a segurança nacional. É muito grave. E na substituição dos 2 ministros técnicos da área de saúde, portanto, médicos, ele leva um general. Como se não bastasse, mais 20 outros oficiais que de saúde devem entender de alguma coisa, mas não conhecem nada do SUS, nada de política pública de saúde. Corremos riscos e a Câmara Federal muito mais, porque existem deputados que, além de organizar, estão participando dessas manifestações antidemocráticas. Mas, presidente desta casa, eu quero lhe dizer que você tem responsabilidade histórica de levar adiante os pedidos de impedimento desse presidente que não representa nem de longe as esperanças do povo que lhe elegeu. Portanto, fora Bolsonaro. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, antes da pandemia já havia muita gente no Brasil com fome, sem trabalho e sem renda. Agora, quando a recomendação mais sensata é ficar em casa, esses problemas vão ficar ainda mais graves. Mas só fica em casa quem tem o que comer. Então nós, deputados e senadores, aprovamos uma renda mínima emergencial de R$ 600 para quem não tem como trabalhar nesse período. Como eu disse, muita gente precisa dessa ajuda. Precisa para comer, para comprar remédio, para completar o aluguel e por aí vai.
mas não se pode descuidar da transparência. Temos de evitar que espertalhões se aproveitem desse auxílio. E se isso acontecer, pode acabar faltando dinheiro para quem precisa. Nesse sentido, apresentei um projeto que exige que o governo mantenha no portal de transparência uma lista atualizada de todas as pessoas que receberam a renda mínima emergencial. O povo tem direito de saber e o governo tem o dever de prestar contas. Nós do PT não temos dúvida de duas coisas: de que o pagamento desta renda mínima emergencial precisa ser ampliado pelo período mínimo de 1 ano. E que depois disso, o país precisa de uma política de renda básica permanente para um contingente de pessoas que continuarão com muitas dificuldades para sobreviver. Assim, a intenção do meu projeto é garantir a transparência e criar as condições para que a renda mínima seja adotada como política pública permanente do Brasil. Ele está protocolado sob o número 2449 e eu peço para que os líderes e o presidente Rodrigo Maia coloquem o mais rápido em votação para aprovarmos essa transparência. Eu quero aproveitar essa oportunidade para falar de coisas boas. No meu estado, felizmente, contamos com uma importante instituição que tem feito a diferença nessa época tão difícil que vivemos por causa da pandemia do coronavírus. A Federação das Indústrias do Estado do Ceará. A FIEC completou no último dia 12 de maio 70 anos de existência. E eu quero parabenizar a FIEC pelo aniversário e seu presidente, Ricardo Cavalcante. Ao invés de se abater e só lamentar pelas perdas nos setores que representa, a FIEC fez exatamente o contrário. Transformou essa fase em um desafio de superação. Seus filiados uniram colaboradores e com muita garra e firmeza estão trabalhando para oferecer cada vez mais alternativas inovadoras para driblar a crise, assegurar os empregos e se manter no mercado. A FIEC está presente no grupo de trabalho, nesse grupo estratégico formado pelo governo do estado, para elaborar o plano de medidas que possibilitem a retomada gradual, segura e responsável das atividades econômicas no nosso estado. Só uma instituição séria e de credibilidade consegue se manter forte e unida por 7 décadas. A FIEC honra a missão de fortalecer a indústria e incentivar o desenvolvimento socioeconômico do Ceará. Deus está vendo o que vocês da FIEC têm feito pelo nosso estado e vai recompensar da melhor forma, com o reconhecimento dos trabalhadores que têm empregos garantidos nas indústrias dos mais variados segmentos que movimentam a economia e o crescimento do nosso estado. As famílias dessas pessoas são gratas pela comida na mesa, pelas contas pagas em dias e por todos os compromissos que podem ser honrados graças à manutenção de suas atividades. Parabéns à FIEC e parabéns ao presidente Ricardo Cavalcante por esses 70 anos. Minha gratidão por ser um parceiro de uma instituição tão séria e competente como é a FIEC. Meus parabéns e sucesso. Dia 21 de maio, 7 partidos políticos e mais de 400 entidades da sociedade civil protocolaram um pedido de impeachment a Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro está cometendo vários crimes. Comete o crime contra a saúde. Agora tem denúncias, inclusive, que ele tentou adulterar a bula da cloroquina. Que ele quer impor. São milhões de comprimidos de cloroquina que estão hoje já estocados para serem disseminados e entregues à população. Uma medicação que todos os cientistas, que a Organização Mundial de Saúde diz que tem inúmeros efeitos colaterais. Jair Bolsonaro atenta contra a vida ao tentar romper o isolamento social e busca rompê-lo de várias formas. Ora, não consegue sancionar e não sanciona o auxílio a estados e municípios, que precisam, porque tiveram uma queda da sua arrecadação e estão lidando todos os dias com as mortes que se avolumam nesse país. Atenta contra a vida,
ao atrasar e gotejar o pagamento do auxílio emergencial, para que as pessoas se sintam compelidas a romper esse isolamento e entrarem nos diversos corredores da morte. Bolsonaro atenta contra a vida, atenta contra a democracia. Sai às ruas para aplaudir aqueles que querem fechar o parlamento, fechar o Supremo Tribunal Federal, ameaça o Brasil com AI-5, ameaça o Brasil dizendo quem manda sou eu, não existem técnicos nem ministros no governo Bolsonaro. Existem aqueles que são os seus ventrílocos, ventrílocos das suas opiniões pessoais, ventrílocos da sua tentativa de proteger a sua própria família das investigações. Bolsonaro atenta contra a justiça, quando busca fazer da Polícia Federal uma polícia política. Todos os dias nós temos uma mentira de Jair Bolsonaro sendo desmascarada nessas investigações acerca da sua tentativa de criar no Estado um aparato para proteger a sua família das investigações que a República e que a democracia exigem. Por isso, Jair Bolsonaro todos os dias comete muitos crimes. O Brasil não pode continuar tendo a faixa presidencial no peito do fascismo e da insensibilidade. Por isso, é impeachment já. Fora Bolsonaro. Senhor presidente e colegas parlamentares, o PT entrou na semana passada com o maior pedido de impeachment de Jair Bolsonaro protocolado até agora. Ao lado de outros 5 partidos, o PCdoB, o PSOL, o PCO, PSTU e a UP, e mais de 400 entidades com atuação nas mais diversas áreas. Foi uma demonstração forte de que a sociedade não aguenta mais o governo de Jair Bolsonaro. Desgostar de um governo não é motivo suficiente para impedir um presidente. Entretanto, no caso de Bolsonaro, não se trata apenas de uma avaliação política de sua gestão. Bolsonaro cometeu uma série de crimes de responsabilidade, todos eles elencados no nosso pedido e que contou com o endosso dos maiores juristas do nosso país. A manifestação pedindo o fechamento do Congresso Nacional e a reedição do AI-5 da ditadura militar, Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos 3 poderes e contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Está no artigo 6º da Constituição. Ao utilizar a sua condição de chefe do Executivo para obter vantagens pessoais e livrar a cara de crimes dos seus filhos, interferindo no trabalho da Polícia Federal, Bolsonaro praticou crime de responsabilidade contra a probidade na administração. Isso está no artigo 9º da Constituição e na Lei 10.079 de 1950. Seus pronunciamentos irresponsáveis, pedindo para a população voltar às ruas e minimizando a seriedade da Covid-19, ignorando evidências científicas, são crimes contra a saúde pública e a segurança nacional. Isso também consta no artigo 9º da Constituição. Qualquer um pode procurar e constatar. São muitas as evidências de crimes praticados pelo presidente. O vídeo revelado na sexta-feira mostra posturas que já conhecíamos. Ali exibe com nitidez um conluio entre o presidente e seus ministros para acabar com o Estado democrático de direito, armando pessoas contra os poderes instituídos, pedindo a prisão de ministros do STF, de governadores e prefeitos e um profundo desprezo pelo povo. Ressalto aqui a postura ardilosa do ministro Ricardo Salles, que defendeu a eliminação de arcabouços legais de proteção ao meio ambiente e de povos tradicionais, aproveitando as mortes por coronavírus e a opinião pública voltada ao combate à Covid-19. Tema que não foi sequer mencionado na reunião. Queremos também o impedimento de Ricardo Salles já. Concluo, senhor presidente, e afirmo: o Brasil grita em alto e bom som, não aguentamos mais, fora Bolsonaro. O governo federal estará socorrendo 3 setores econômicos do país, as empresas de 3 setores econômicos, como as empresas aéreas, as empresas do setor elétrico e também as médias e pequenas empresas, só que de modos diferentes. O setor aéreo, o governo vai passar a ser sócio, comprará então ações e nessa transação nós vamos aí encontrar o BNDES e outros bancos privados, isso em torno de
6 bilhões de reais. O setor elétrico reclama também que houve e que está havendo prejuízos com a pandemia. E aí o governo vai também ajudar, tendo, portanto, interesse em mostrar por onde é o caminho desses empréstimos, mas bota também a conta para o pagamento dessas empresas o contribuinte. Ou seja, durante 5 anos, nós teremos majorações das taxas de energia elétrica em nossos domicílios e nossos pequenos negócios. Mas o setor das pequenas e médias empresas, o governo tem dificuldade em ver como pode estar ajudando. Inclusive, uma lei nesse sentido, que foi elaborada, originária do Congresso Nacional e mandada para a sanção presidencial, demorou mais de 20 dias para que o nosso presidente pudesse estar sancionando essa lei. Mas sancionou com ressalvas, podemos assim dizer, vetando um item que dava um prazo de carência de 8 meses a esse setor, que é o setor de prestação de serviços, que mais oferece emprego, que mais dá emprego e que de fato que está sustentando a economia brasileira. Para os grandes, as facilidades, para os pequenos, as dificuldades. E além do mais, aquela teoria doutrinária do Estado mínimo nos parece que não mais existe. É a presença forte do Estado na economia, é a presença forte do Estado para solucionar os problemas das grandes empresas. Enquanto isso, nós não vamos encontrar dinheiro para a saúde, educação e segurança pública. Esta semana, aniversário de vários municípios pernambucanos. Eu quero aqui destacar municípios que eu amo, por onde eu passo, como Oricuri, aniversário de Oricuri, aniversário de Bezerros, que me recebeu, tem quase 30 anos lá com a Pergran, Bezerros, um grande abraço para todos vocês. Aniversário de Bonito, Gonzaga de Bonito falando para o povo de Bonito. O prefeito Gustavo ligou e disse: olha, aniversário, mas eu não quero que você venha para cá, por causa desta pandemia, fica aí isolado. O nosso vice-som, o nosso eterno prefeito, doutor Rui, ligou para mim também. E não vem para a festa de Bonito, a festa aqui está sendo dentro de casa, não pode ser na rua. Essa Bonito, tão bonita, que tanto a gente tem feito parcerias através dos prefeitos, doutor Rui, agora o Gustavo, nossos vereadores, vereadoras, a sociedade, os distritos de Bonito. Parabéns, Bonito, pelo teu aniversário. Eu quero citar agora a cidade onde eu nasci, Sertânia. O aniversário de Sertânia foi ontem. Eu não pude estar lá presencialmente, mas mandei uma mensagem através da Sertânia FM. Falei com o prefeito Ângelo, com o vice, com vereadores. O Ângelo Ferreira, ele já pela 3ª vez como prefeito, ele faz do coração, do seu corpo, da sua alma, o que Sertânia precisa que ele faça. Coisas que a gente acha assim impossível de fazer. Aquele contorno rodoviário de Sertânia tão bonito. Eu disse na fala que fiz ontem na Sertânia FM, Sertânia ficou fora da BR-232. A ferrovia, que eu trabalhei nela tanto tempo, fechou, parou. Mas prefeitos como Ângelo, Cleide, professor Ivan, o professor Arlindo já preparava Sertânia para isso, Epaminondas. Então eu quero deixar aqui, nesta homenagem que presto aos municípios pernambucanos que aniversariaram, através de Sertânia, os meus parabéns, queridos sertanienses. Que Deus ilumine vocês. E para encerrar esta fala que estou fazendo aqui na Câmara dos Deputados, e a gente tem agora 3 minutos, uma vez por semana,
mas a gente está votando muito. Eu quero dizer o amor que eu tenho por você, Sertânia. Tudo que eu faço para aí é muito pouco. Eu gostaria de fazer muito mais. Estamos num momento de grandes mudanças no nosso país, no nosso Brasil. E eu tenho brincado com algumas pessoas mais chegadas, dizendo: não deixe que o presidente Bolsonaro mude o Brasil sozinho. Vamos ajudá-lo. Até porque uma pessoa sozinha, sem uma equipe, sem parceria, sem ajuda, não faz grandes coisas, não chega em lugar nenhum. E especialmente um presidente. Uma vez que o nosso país é um país federativo e democrático. Logo, o executivo precisa estar harmonicamente ligado com as decisões dos outros poderes e os outros poderes com o executivo. Daí a importância, especialmente nós do Congresso, e falo por nós, por mim, da Câmara Federal, nós temos a obrigação de ajudar, de participar ativamente das mudanças do nosso país por causa dessa pandemia que está nos permitindo essas ações. O povo está sofrendo, o povo não pode esperar e o povo depende da gente, porque o país precisa de leis para ser governado, leis a serem seguidas. E é por isso que nós, do Republicanos, nós temos feito a nossa parte, sim. Como diz o nosso presidente, deputado Marcos Pereira, a agenda do executivo, do presidente Jair Bolsonaro, essa agenda converge, coincide com a agenda do Republicanos em 80% aproximadamente. Porque é agenda Brasil, é agenda para o povo brasileiro, é agenda para o meu estado fluminense, o Rio de Janeiro, pelo qual eu fui eleito por aquele povo que confiou em mim o seu mandato. É obrigação minha. E por isso nós temos aprovado aqui mais de 20 leis até agora para que o país saia dessa pandemia, e eu tenho trabalhado para levar para o meu país solução. Eu levei mais de 51 milhões para o estado do Rio de Janeiro nesse ano e 3, 4 meses. Desses tais 31 milhões só para ajudar na pandemia. Estamos trabalhando, vamos continuar trabalhando, é obrigatório nosso. 15 milhões só para o município do Rio. O jogo é a Vera. Nós estamos atravessando uma fase muito difícil para o povo brasileiro. Não só a tragédia da pandemia do coronavírus infernizando a vida de parcela expressiva da população, que adoece, que morre, que perde inclusive o seu salário, a sua remuneração. A dificuldade tem sido muito grande. Mas nesse período nós vemos realçada a importância das nossas universidades públicas, dos nossos centros de pesquisa. E aí vem a Fundação Oswaldo Cruz, completando 120 anos no dia 25, esse último dia 25, ainda enfrentando dificuldades, com concursados aprovados que não são admitidos. Mas a Fundação Oswaldo Cruz, na prevenção da saúde, no atendimento à população brasileira, a pesquisa científica e tecnológica, a Fundação Oswaldo Cruz, demonstrando a sua essencialidade e a sua importância. Quero mandar um abraço para todos aqueles que mantêm vivo o nome da Fundação Oswaldo Cruz. Parabéns, Oswaldo Cruz estará sempre presente através da Fiocruz. Meus amigos do Rio Grande do Norte, estivemos com o ministro Pazuello lá no Ministério da Saúde para conversar com ele sobre quanto de recursos e para onde esses recursos estão indo no Rio Grande do Norte. O montante final é em torno de 700 milhões.
Esses recursos são recursos de rotina que já iam também para o Estado e municípios, aqueles que têm hospitais que fazem atenção básica e também fazem média e alta complexidade. Então, recursos de rotina e também recursos específicos para o coronavírus em função do que a Câmara dos Deputados e o Senado temos aprovado. Então, o governo apresentou algumas propostas de recursos. Esse montante, em torno de 700 milhões, já foi liberado para o Estado. Isso é de janeiro até o dia 15 de maio. Nós precisamos agora fiscalizar esses valores. Eu estou dando publicidade a isso daí nas minhas redes sociais e entregando também, mostrando para a mídia, para que isso seja publicado e vocês possam nos ajudar a fiscalizar. É responsabilidade do gestor do Estado e dos municípios fazer essa aplicação corretamente. Aplicar não só esses recursos, mas também os equipamentos que foram levados para o Estado. É muita coisa, testes do coronavírus, equipamentos de proteção individual, uma quantidade enorme. Pedimos também que fossem levados agora respiradores. Por enquanto, o município de Mossoró apresentou essa necessidade de respiradores para serem aplicados em unidades hospitalares. Então, é o trabalho que o governo federal, o presidente Bolsonaro, está fazendo para o nosso estado do Rio Grande do Norte. Eu preciso da sua ajuda para poder fiscalizar. Juntos, nós somos muito mais fortes.